Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. A minha franquia de slasher favorita e o meu personagem favorito dos slashers é o Jason Voorhees. Desde que eu era adolescente, eu gosto. O primeiro que eu vi foi a parte 2. O Jason nem usava máscara de rock ainda, era um saco de batata na cabeça. Vi na Globo tarde da noite, quando era adolescente, assim. Fiquei morrendo de medo. No cinema, acho que o primeiro que eu tinha idade para ver foi o 6. O 1 eu fui ver sei lá quando, depois, e o final me surpreendeu, eu estava esperando outra coisa. Porque naquela época a gente não tinha internet para ter spoiler, e eu não necessariamente sabia da trama, né? Aí, assim, eu não é o melhor filme da franquia, eu sou fã, mas eu não vou falar que é um bom filme, mas eu vou comentar aqui um pouco, tá? Ele é mais importante porque ele iniciou uma franquia, né? Por exemplo, diferentemente do Halloween e do A Hora do Pesadelo, por exemplo, nas quais os primeiros filmes são indiscutivelmente os melhores, Sexta-feira 13 não é assim que funciona, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Como é um filme de 1980, eu vou falar sem me preocupar com spoilers. Então, se você não viu ainda, eu vou tentar deixar o spoiler mais para frente, mas enfim. É um clássico trash, né? Mas, então, não tem problema de spoiler, eu acho. Bom, o Sean S. Cunningham, que dirigiu o filme, ele, e sim, queria, logo de cara, deixou bem claro, ligou para alguém, o roteirista, e falou, ó, Halloween, o filme do John Carpenter, lá de 1978, do Michael Myers, tá fazendo sucesso, vamos copiar. É isso, é uma cópia do Halloween, só que essa cópia acabou ensejando uma nova leva de filmes slashers de um novo jeito, mais extremo, né, com violência mais extrema, para a época, lembra, a gente está falando de filme de 1980, e com mais sexo, e uma outra coisa, né, no Halloween, o Michael Myers vinha até o subúrbio lá, em Haddonfield, para pegar os adolescentes. Nos filmes da Sexta-feira 13, como se passa em um acampamento de verão, isso mesmo virou, assim, clichê em filmes, né? Depois, são as pessoas que vão para o mal, né? São as pessoas que vão para o território do Jason Voorhees. Então, no começo era uma cópia do Halloween, e na verdade ele é uma cópia de várias coisas, né? É um filme de vingança, a moda de I Spit on Your Grave, tem cenas que às vezes são iguais, enfim, mas é assim, tem uma cidadezinha pequena que tem um acampamento que estava fechado, tá? Porque em 1958 ocorrera uma morte lá de um garoto, depois conselheiros haviam morrido, tanto é que os locais chamam de Camp Blood, Campo Sangue. Aí o filme abre com uma moça chegando, que ela vai ser a cozinheira do filme, que na verdade, é uma pista falsa. Geralmente o filme abre com a protagonista ou o protagonista, né? Nesse caso, não, é uma pista falsa. Meio o que o Hitchcock fez em Psicose. Psicose está presente aí em mais de um sentido. Psicose é um filme de horror influentíssimo, né? Aí essa moça, quando fala lá no restaurante que ela vai trabalhar no campo Crystal Lake, aí as pessoas falam Camp Blood, e aí aparece a figura do Crazy Ralph, que todo fã da franquia conhece, né? Que é assim, já era um arquétipo em filme de terror, desde o filme do Drácula, que é o velhinho louco, bêbado, que sinalizaria que todo mundo estava em perigo, né? You're doomed! Né? Vocês estão ferrados! O Crazy Ralph fala, going to get blood, ain't ya? Aí ele aparece umas 2 vezes no filme ainda. E aí essa moça vai, tá, para esse lugar e é eliminada. Ela pega carona com desconhecida, bem aquelas coisas dos anos 80, final dos anos 70, anos 80. E aí a gente é apresentado aos conselheiros, aos jovens que estão preparando o terreno lá, né?
o acampamento de verão para dali a 2 semanas as crianças chegarem. E aí começam a acontecer mortes. Não tem nada mais que isso. O filme ele não tem uma trama. É uma pessoa matando alguém, né? E esses camp counselors, como são chamados em inglês, eles assim, eles não são antipáticos ou tão idiotas quanto o desenvolvimento de outras franquias e mesmo de outras prestações de Sexta-feira 13 depois, só que eles também não têm traço distintivo. A Final Girl desse filme, que é a Alice, a Adrienne King, provavelmente é a Final Girl mais mal construída dos slashers clássicos. A gente não sabe nada da Alice, ela poderia ser qualquer coisa, né? E aí vai matando, e tem, assim, para a época, os efeitos especiais são legais, né? Esse filme teve a estreia do Kevin Bacon, a famosa cena que ele tá deitado assim, e uma faca cruza a cama toda, né? O colchão e tudo mais, e sai, você viu sangue voando. Hoje em dia isso é datado pra caramba, e depois no final tem a famosa cena da decapitação, que você vê os tubos assim. Para hoje em dia não é bom, mas pra época elevou o nível de violência dos filmes de terror bem alto. Elevou no seguinte sentido: os anos 70 foram um banho de sangue em filmes de terror independentes, só que esses filmes eram mais restritos para o circuito de drive-ins, para o circuito independente mesmo. O que aconteceu com Sexta-feira 13? É um filme independente, saiu por $500 mil, super baixo orçamento, só que a Paramount, um grande estúdio, comprou os direitos. Para vocês terem uma ideia, a divulgação do filme custou o dobro do filme. Tipo, $1 milhão para divulgar o filme, tá? Então, essa violência que tem no Sexta-feira 13, ela se tornou uma violência em grande escala. Então, outros filmes de outros estúdios, porque foi um sucesso o filme, inesperado, né? Ninguém esperava que fosse sucesso. Fez com que outros filmes de estúdio também fossem para esse parâmetro de violência. Então, o Sexta-feira 13 ele não tem nada novo, ele copiou tudo, só que ele aumentou o volume, aumentou o tom e foi distribuído por uma grande produtora, uma grande estúdio. Então, aí ele é importante por alguns desses fatores que eu estou falando, né? Agora, em termos fílmicos, nossa, tem assim, as personagens não são desenvolvidas, como eu falei, isso não é muito feito em terror, mas pelo menos um pouquinho poderia ter. Existem grandes espaços nesse filme, grandes momentos nesse filme, em que nada acontece. Tem uma cena em que a protagonista, a Alice, que a gente acaba descobrindo depois que é a Final Girl, né? Ela faz café. Você pega o processo todo dela de fazer café instantâneo. E essa falta, claro, de vez em quando você tem que ter a calma do olho do furacão, né? Para depois vir o furacão. Só que esse filme tem momentos demais, a gente percebe que é falta de dinheiro, então eles estão enchendo linguiça. Em inglês chama-se filler, tá? Tem uma sequência que entra uma cobra, são sequências que não tem nada a ver com o filme. Aliás, detalhe triste, essa cobra que é morta no filme foi morta de verdade, é uma cobra de verdade. Descanse em paz, cobra de verdade. Tá? E aí, nesse filme, tem, assim, cópia, como eu falei, de um monte de coisa. A trilha sonora, que é muito legal, ela é muito representativa, e tem aquele efeito sonoro do... Só que soa... que é Kill Mommy, né? Depois eu estou a explicar por quê, né? Então, aquela trilha, ela é chupada de outros filmes, né? E ela é muito parecida com a trilha de Psicose e de Tubarão. O Spielberg colocou a trilha sonora, outro filme muito famoso, né? Muito influente. O Spielberg colocava a música quando o tubarão ia atacar. Neste Sexta-feira 13, esse é o som que viria a ser do Jason, porque a gente sabe que no Sexta-feira 13 não é o Jason, né? Por isso que quando eu vi a primeira vez, quando não tinha internet, não tinha babaca dando spoiler no YouTube e tudo, eu falei, nossa, não é o Jason, né? Porque o primeiro é o único que tem um mistério. É quase como se fosse um murder mystery, né? Porque você não sabe que é a mãe do Jason.
porque a mãe só aparece depois. Então, na verdade, só aparece uns 15 minutos finais. Na verdade, é a psicose ao contrário, né? Porque, tanto é que no filme, a mãe do Jason, a Pamela Voorhees, ela tem dupla personalidade igual o Norman Bates. Por isso que eu falei que é o inverso, tá? Lá é o filho da mãe, aqui é a mãe do filhinho, porque o filho dela morreu afogado enquanto os conselheiros do campus estavam transando. Então aí que ela tem raiva e começa a matar. Só que a gente só percebe, só sabe que é ela nos 15 minutos, 20 minutos finais do filme, porque até então a gente não via. Até então a gente via o quê? Quando tinha os assassinatos, a maioria deles são através do ponto de vista da assassina. Aí que a gente descobre que é assassina. Que é cópia do Halloween, obviamente, ela é de 1978. Né? Então, o filme ele pega emprestado de várias outras fontes, só que ele colocou num lugar que era um acampamento, blá blá. Não foi também o primeiro filme de terror que foi feito num acampamento. Só que assim, foi uma série de fatores que levaram com que depois esse filme virasse uma fonte em si mesma para ser copiado, né? Só que não totalmente esse primeiro filme. Nesse primeiro filme a gente nem tem o Jason, a gente tem a mãe dele, que aí então vai ter o confronto final com a Alice, com a nossa Final Girl, né? A Adrienne King, que depois abandonaria a vida artística, porque ela arranjou um stalker, porque essa menina pulou da anonimato para a fama de um dia para o outro. O filme foi muito sucesso, né? A Betsy Palmer, por exemplo, que faz a Pamela Voorhees, ela já é falecida. Ela só fez o filme porque ela estava precisando de comprar um carro novo. O carro dela tinha pifado, ela precisava comprar um carro novo. E disse que ela pensou assim, ninguém vai ver isso mesmo. A gente está aqui em 2023 falando da Pamela Voorhees e falando do filme, né, de Sexta-feira 13. Ninguém imaginava. E a própria em convenções, depois a atriz, a Betsy Palmer, passou a gostar do papel. Recebia a única atenção que ela passou a receber depois era dos fãs de Sexta-feira 13, né? Esse é o trabalho pelo qual essa atriz, que era B, C, nos anos 50, 60, foi conhecida. Então ela passou a gostar, mas ela respeitar ou lucrar. Ela falou que quando ela viu o roteiro, ela falou assim, um monte de merda, it's a piece of shit, né? Porque é mesmo. Só que a gente gosta. Eu ainda quando vejo o filme, eu vi na HBO Max, eu não sei, tem uma coisa de memória afetiva e eu gosto da ambiência, eu não gosto de mato, não sei o que, mas ainda hoje eu gostaria de passar um fim de semana em Camp Crystal Lake, sem o Jason. A não ser que eu fosse amiguinho dele. Não, eu não queria, isso é brincadeira. Porque, eu não sei, tem alguma coisa que eu acho meio... tem os momentos de calma que eu acho gostosos. Eu não sei, é um filme que me dá vontade, às vezes, de ver quietinho, assim... porque ele é muito parado, mas eu gosto da ambiência. Não sei explicar porquê, mas é memória afetiva, né? Mas aí, então, falando do final, tem toda aquela história de a Final Girl, claro, que vai decapitar a mãe do Jason, que é a Pamela Voorhees. Aliás, eu acho que o nome dela nem é pronunciado, né, nesse filme. A gente vai aprender que ela chama Pamela, acho que ela no filme 4, quando vê o túmulo dela, a lápide. Aí tem lá o grande susto final, porque a Alice pega o bote, vai, e ao final, né, que é o Jason, aí o menino todo deformado, que é o Jason criança, sobe assim, que é uma cena impactante mesmo, cópia ou inspirada no Carrie a Estranha, né, o filme lá do Brian De Palma, do livro do Stephen King. Então nada no filme da Sexta-feira 13 original, né? E aí podia acabar aí o maldito do filme, só que aí eles inventam de fazer como se isso fosse uma dream sequence, uma sequência de sonho, né? Porque daí a Alice acorda no hospital, where's the boy? The boy? So he's still there. Aí ela termina, né? Porque então o médico fala, não tem nem. Ela pergunta do garoto, que é o garoto que tinha atacado. Não, ele não tá. Ela fala, ele tá lá.
poxa, se tivesse terminado, acho que naquele grande susto que diz que as plateias na época. Lembra que a gente está falando de um filme que foi lançado em 1980, então a gente tem que imaginar o efeito disso em 1980. Em 2023 não tem efeito mais. Para quem for ver a primeira vez, eu acho, vai falar que droga que vocês gostavam disso. Naquela época assustava, né? Especialmente o público mainstream, que nunca tinha visto o público mais de cinemão, de grandes cinemas, porque como eu falei, a violência era feita mais no circuito independente. As plateias pulavam da cadeira, né? Baldes de pipoca voavam quando tinha isso. Seria um final assim super legal, né? Mas aí eles fizeram esse adendozinho, e aí depois é que as sequências pegariam o Jason, tá? No 2, que foi o primeiro que eu vi, o saco de batata, aí o 3 ele arranja a máscara de rock, aí as mortes, o que a gente vira de um pouquinho de criatividade nesse primeiro, aí as mortes vão se tornando cada vez mais criativas, né? Mais malucas. E o filme e a série viram autoparódia numa época, numa hora. Porque daí, por exemplo, no 2 o orçamento já era um pouquinho maior, então... E aí é que começa mesmo a mística do Jason Voorhees. Mas no primeiro é a mamãe dele, né? Então é um psicose ao reverso. O próprio Victor Miller, que escreveu o roteiro, falou isso, né? Que ele inconscientemente ele estava fazendo psicose ao reverso. Então, assim, ele é um filme cheio de defeitos, monótono em algumas partes, mas eu não consigo ficar muitos anos sem rever, assim, né? Eu gosto de ver aquela molecada morrer e os efeitos para a época, tem aquela hora do machado assim na cara, são bem feitos, né? Não me assusta, bom, até porque eu sei a história de cor salteado, mas como eu falei, eu ainda gosto da ambiência, né? Daquela imagem velha, sabe? São memórias de velho. Tchau.